Deus. Tem vidas aqui, tem vidas em casa que necessitam ouvir falar sobre a adversidade, porque a adversidade, infelizmente, faz parte da nossa vida. Então eu queria pedir para você não desviar a sua atenção e ouvir o que Deus tem para falar contigo. Você quer que Deus tenha uma palavra para você aqui em nome de Jesus? Amém? Então, por favor, incomode o teu irmão do lado. Talvez ele esteja passando por dificuldade, mas encoraje ele a perseverar nos caminhos do Senhor. Amém? O que eu queria começar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um propósito por trás de cada adversidade que você passa. Eu vou repetir para que você entenda. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade que você passa. Como assim, pastor? Ele usa as circunstâncias da nossa vida para moldar em nós o caráter de Cristo. Ele usa as circunstâncias para nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Por quê, pastor? Se a Bíblia diz que eu vou ser abundante, que eu vou ser próspero, a Bíblia diz que eu vou ser abençoado, sim. Mas primeiro o Senhor precisa moldar a minha vida e a tua vida com a de Cristo. Amém? Amém? Estão aqui comigo? Não deixe nada desviar a tua atenção, por favor. Só para que você entenda, em João 16:33 diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito. Acho que só um pouquinho foi para mim. Isso. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas... Eita glória. Vamos lá. No mundo passais por aflições, mas tende, porque eu venci e vós também. Você crê nisso em nome de Jesus? Irmão, hoje, desde o começo do culto, o culto está assim. Então a atmosfera está... Então me ajude, por favor, para que a gente possa melhorar aqui e render uma adoração ao Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer para você esta noite: ninguém está livre, imune à dor. Ninguém nesta terra está livre de sofrer. Você pode ser o crente mais consagrado diante do altar do Senhor. Você pode jejuar todos os dias da sua vida. Você pode levar a palavra. Você pode viver consagrado, separado. Mas isso não te impede de passar por dor, por aflições. Isso não te garante imunidade. Isso não é uma vacina que você não vai sofrer mais por aquilo que você foi vacinado, porque infelizmente nesta vida nós precisamos passar por medo, por dor, por aflições, para que o caráter de Jesus seja moldado nas nossas vidas. E eu não sei se você entende, tudo aquilo que nós passamos tem um propósito para a glória de Deus. É que muitas das vezes nós não compreendemos o propósito da dor, o propósito da solidão, o propósito da enfermidade, das dificuldades. Mas se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente vai ver que em tudo Deus está preparando algo melhor para nós lá na frente. Concorda comigo? Então, irmãos, vocês já prestaram atenção? Vou falar com alguém aqui esta noite. Eu creio que todos. Já prestou atenção que você está resolvendo um problema, está passando por uma dificuldade e já tem outra te esperando? Risada, né, irmão? É só eu que passo por isso. Por favor, me ajude. Irmãos, nós acabamos de resolver um problema e já tem um ali na fila esperando a gente. Então o que eu quero dizer para você, amados, nós precisamos entender que infelizmente isso é um processo da nossa vida. Tem pessoas aqui que chegaram até quase ao fundo do poço, mas não foi para nos matar, foi para nos mostrar algo que Deus está preparando. Porque quando a gente chega no fundo do poço, o que nos resta? Olhar para quem? Para cima, que é para Deus. Então, irmãos, claro que nem todos os problemas são tão graves. Existem uns que são mais, outros menos, mas todos têm uma importância para que o caráter de Cristo seja moldado nas nossas vidas. 1 Pedro 4,12 vai dizer assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O próprio Pedro está incentivando, não estranhe passar por provações, por fogo. Eu não sei se você está entendendo, Deus está falando contigo, essa luta que você está passando, essa circunstância, essa adversidade que você está passando, é somente para que o caráter de Cristo seja moldado na tua vida. Porque nós acabamos de ler que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Não falou que era só prosperidade, não falou que era só portas abertas, não falou que era só saúde, não falou que era vida financeira abençoada, mas todas as coisas cooperam para o teu bem. Você crê nisso em nome de Jesus? Então as dificuldades também cooperam para o teu bem, as adversidades também cooperam para o teu bem. Quem aqui estudou, quem está estudando ou quem vai estudar, sabe como que é. Antes de você pegar um diploma, você precisa passar pelo quê? Vários processos. Na vida espiritual não é diferente. Por quê, pastor? Porque Deus utiliza os problemas para você se aproximar dele. Obrigado. Você já prestou atenção, irmãos, que quando a gente está com o coração mais partido, quando a gente está mais despedaçado, sabe, quando a gente se sente abandonado pelas pessoas, quando a gente não tem mais nenhuma opção, é que eu e você fazemos as orações mais sinceras das nossas vidas? Ou é só comigo isso aqui? Tem mais alguém aqui? Irmãos, pode prestar atenção quando a gente é traído, quando a gente é pisoteado, é esnobado pelas pessoas, quando a gente vai no mais profundo, é que a gente faz as orações mais sinceras para Deus, porque a gente rasga o coração. Porque quando as coisas estão bem, irmãos, para nós quase não lembramos de Deus. E é tão interessante que diante disso tem um porquê. Por que será que isso acontece, irmãos? Porque, irmãos, muitas das vezes Deus vai permitir sim a prova, vai permitir sim o deserto, a solidão, você ser traído pelas pessoas que você mais confia, para que você entenda que a tua dependência não pode ser no homem, a tua dependência não pode ser no teu patrão, a tua dependência não pode ser nos teus dons, nos teus talentos, a tua dependência tem que ser no Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, se nós passamos por adversidades, tem um propósito no final de tudo isso, é nos achegar mais à presença de Deus, é nos achegar mais ao altar de Deus. Eu não sei, irmãos, o que os irmãos têm passado, mas se você está ouvindo isso, é porque esta luta é somente para te empurrar para a vontade de Deus. Eu não sei se você entendeu. Isso que você está passando é Deus te empurrando para a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fico maravilhado. Deus, Ele tem plano na vida de todo mundo. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Todos aqueles que recebem, Ele tem planos para nós, tem sonhos, tem projetos. Só que muitas das vezes nós não queremos que aconteça. E aí Deus começa a estreitar o nosso caminho, começa a estreitar tudo ao nosso redor, começa a nos, encurralar para que a gente possa viver aquilo que Deus quer para nós. E muitas das vezes isso que Deus faz é permitir sim o processo da dor, da perda, da adversidade. Às vezes o casamento não tem mais aquele aconchego e Deus começa a pôr um estreito para que você possa depender mais do teu marido, da tua esposa. Já prestou atenção nisso? Irmãos, vocês já imaginaram que Deus poderia ter tirado José da prisão? Sim ou não? Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Deus poderia ter evitado do profeta Jeremias ser lançado num poço de lama? Você entende que Deus poderia ter livrado aqueles 3 jovens de cair na fornalha de? Você crê que Deus poderia fazer isso? Então por que Deus não fez, irmãos? Você pode me responder por que Deus não fez então? Hein? Por que será que Ele permitiu eles passarem? Eram grandes homens de Deus, homens consagrados a Deus, que não desviavam do propósito de Deus, e Deus permitiu na vida deles. Sabe para quê, irmãos? Para que esses homens pudessem depender da totalidade de Deus, da providência de Deus, da mão de Deus. Deus tem o poder sim de tirar você dessa prova, dessa adversidade, dessa luta, mas Ele está querendo só moldar o caráter de Cristo na tua vida. Ele poderia ter livrado José, Ele poderia ter livrado Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ele poderia ter livrado todos dos momentos de dificuldades, mas Ele não livrou para que essas pessoas dependessem dEle. Eu não sei se você está entendendo. Deus quer totalmente a dependência de você, somente nele. Então é por isso que Deus permite sim as lutas, os problemas, as provas, as adversidades na tua vida. Você já imaginou que para você chegar até esta noite, o quanto de prova você já passou? O quantas das vezes nós já olhamos e falamos assim, não vai ter mais jeito. E aí Deus foi dando providência, Deus foi abrindo porta,
Deus foi repreendendo o devorador. Deus foi dando vitória. Você já entendeu, irmão? Eu vou falar uma frase que eu li num livro e achei muito linda, irmãos. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Eu vou repetir. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tenha. Irmãos, a gente só entende o tamanho de Deus quando a gente só tem Deus. Você pode participar comigo aqui? Às vezes os irmãos estão querendo glorificar e ficam com medo. Não, irmão, assim, incomoda esse teu irmão do lado, por favor, me ajude a pregar. Sabe por quê, irmãos? Independente de qualquer coisa, de qualquer problema, tudo acontece com a permissão dele. Talvez ele não queira, mas a permissão é dele. Jó não precisaria passar por aquele processo, mas ele permitiu. José não precisaria passar por aquele processo, mas ele permitiu. Então o que eu quero te dizer? Tudo é a permissão de Deus, mas eu quero te dizer algo de Deus. Mesmo na luta, na prova, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está cuidando da tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que você está aqui, que você ama o Senhor. Então, se é prova, há esperança para você. Você crê nisso em nome de Jesus? Sabe por quê? Deus, Ele faz com tudo que aconteça, irmãos, neste mundo, no final, é para que eu e você sejamos felizes. Não é como um filme de romance não, que sempre um morre, não. Com Deus não tem essa. Com Deus é providência, com Deus é propósito, com Deus é realização de objetivos, de propósito, de sonhos. Mas a gente precisa entender que todas as coisas cooperam, e não é coisas boas, para o nosso bem. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é que a gente tem que estar com a motivação correta. Motivação bíblica. Que motivação é essa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que motivação é essa? Agindo Deus, quem impedirá? Que motivação é essa? Tudo posso naquele que me fortalece. Que motivação é essa? Eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé. Que motivação é essa, pastor? Aquele que morreu, foi ao inferno, pegou a chave e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a motivação bíblica para mim e para você. É isso que nós precisamos compreender, que todas as coisas cooperam. Então eu quero falar para você, Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um plano maravilhoso para nós, irmãos. Porque é Deus quem controla o leme do teu barco. É Deus quem controla o leme do teu barco. Você não está entendendo, Ele só vai te levar para lugares maravilhosos, mas você precisa largar a mão dEle. Porque a vontade de Deus é diferente da tua. Porque os planos de Deus é diferente dos teus. Pô, como assim, pastor? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Oh, glória. A vontade dEle é maravilhosa sobre as nossas vidas, irmãos. Talvez você está com planos, o ano que vem eu vou comprar um carro, o ano que vem eu vou fazer, aí Deus vai lá e faz um reboliço. Só que o que Ele faz é sempre melhor do que nós imaginamos. E é tão interessante, irmãos, que isso ocorre. Eu quero falar com alguém aqui que Deus está mandando. Isso ocorre do plano de Deus sobre a tua vida. Isso envolve tudo que você fizer. Como assim, pastor? Isso está incluído os seus erros, os seus pecados, as mágoas, doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas queridas. Independente disso, só falei coisas boas, não foi? Não, né? Só coisas ruins. Mas sabe o que eu aprendo com as coisas de Deus, irmãos? No meio de todas as coisas ruins, Deus transforma em algo bom, irmãos. Você já prestou atenção? No meio de uma prisão, José estava preso, irmãos. Aquela época não tinha marmitinha não, irmãos. Aquela época o corpo ficava até a metade entolado de cocô, de fezes. E naquela época Deus pega um homem que estava preso e no outro dia transforma num governador do Egito, para que você entenda que aquilo que você acha que é ruim, no outro dia Ele transforma em algo maravilhoso. O que você precisa é olhar com os olhos da fé. Irmãos, às vezes a gente fala que tem fé, mas a gente só acredita no que está vendo. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
Então, irmãos, eu quero que você entenda. Já comece a agradecer pelaquela porta aberta antes dela abrir. Eu não sei se você está entendendo. Começa a agradecer pela providência antes de acontecer. Ei, começa a agradecer antes de acontecer. Porque eu vou falar algo de Deus para você. Se você só agradece quando acontece, isso não é fé. Isso é razão. Concorda comigo? Fé é entender que Deus já proveu. Fé é entender que Deus já abriu a porta. Fé é entender que Deus já curou da enfermidade. Fé é entender que Deus já restaurou o casamento. Fé é entender que Deus já vai alcançando os meus. Isso é fé. Às vezes nós queremos viver algo extraordinário, mas nós não conseguimos pensar o que é extraordinário. Irmão, nós só conseguimos ver o ordinário porque estamos olhando com os olhos do mundo, da carne. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você consegue ver algo extraordinário, porque a Bíblia vai dizer que Jesus faz algo novo todos os dias. Então o que eu quero falar para você é que Deus pode fazer no teu momento mais difícil da tua vida, como foi o momento na vida de Jesus, um momento mais glorioso. Como assim, pastor? Irmão, Jesus faz uma oração: Senhor, afasta de mim esse cálice. Era o momento mais difícil, mas o momento difícil se transformou 3 dias depois na glória, sentado no trono, à destra de Deus Pai. Eu não sei se você entende, aquilo que é difícil para você é impossível, Deus transforma em glória para Ele. E aí Ele diz: cooperam para o bem. Eu quero dizer algo para você, que você pegue essa frase. O propósito de Deus é maior que os seus problemas, maiores que o seu sofrimento e até que os seus pecados. O propósito de Deus é maior que os seus problemas, o seu sofrimento e os seus pecados. Aí Ele diz: coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você já entendeu que essa promessa não é para todos? Essa promessa é para quem? Aqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Os filhos de... Vocês estão aqui comigo, não é isso? Não é? Vão todo mundo aqui. Então, irmãos, a gente precisa entender que não é para todos. É para aqueles que amam a Deus. Como assim, pastor? De acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito, então, pastor? Deus está passando por tantas lutas, tantas provas, pastor. Difícil, pastor. Sim, eu concordo. Mas o propósito é que você seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus quer que você tenha o caráter de Cristo. A intenção do Pai é nos tornar a semelhança do Filho. E aí eu falo para você, a vida de Jesus foi fácil? Foi 1000 maravilhas? A Bíblia vai dizer que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. A Bíblia vai dizer que Jesus várias das vezes foi traído pelos seus. A Bíblia vai dizer que Jesus não recebeu crédito nem aonde que ele morava, pela sua família. Então, pastor, por que eu estou passando por isso? Porque quanto maior foi a dificuldade, maior será o caráter de Cristo sendo moldado na sua vida. Olha o que diz Romanos 5:3. Vou ter que pregar no ritmo 2.0 do WhatsApp, tá bom? Amém? Vocês me ajudam? Por favor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O que eu estou querendo dizer? Que tudo que acontece na tua vida exteriormente não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Vou repetir. Tudo que acontece exteriormente sobre a tua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Porque as circunstâncias da vida, elas são temporais, mas o caráter é eterno. Vou repetir para que você entenda. As circunstâncias são temporais, elas passam, mas o caráter que Deus está moldando na tua vida vai ser para sempre, para a eternidade. Então quando você passa pela prova, é somente Deus refinando você por meio das provações. E aí o que acontece quando Deus faz isso? Deus consegue moldar o caráter e as pessoas conseguem ver o reflexo de Cristo em nós. Você já prestou atenção que quanto mais prova você passa, mais humilde você fica? Quanto mais prova você passa, mais você busca Deus. Quanto mais prova você passa, mais você serve o próximo. Então as provas não é para nos matar.
é para nos fazer crescer. Só que o crescer no reino de Deus é o contrário, aquele que é grande que diminua. Está entendendo, irmãos? Quando eu começo a entender o que Deus quer para a minha vida, eu vou entender o que é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas das vezes Deus vai permitir essas experiências, vai permitir a solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição. O que Jesus passou? Teve solidão ou não teve Jesus? Jesus passou por tentação ou não passou? Jesus teve estresse ou não teve? Jesus teve críticas ou não teve? Jesus foi rejeitado ou não foi? Mas olha só, irmãos, eu fico imaginando, se Jesus, que é o Filho de Deus, Deus permitiu passar por tudo isso, por que eu e você nos achamos melhor que Jesus? Não, eu não permito, eu não posso passar por isso. Se o próprio Filho de Deus passou e não reclamou. Mas uma coisa eu vi em Jesus, irmãos, e eu quero que você pegue aqui. Ele vai dizer assim: Senhor, afasta de mim este, mas se não for possível que seja feita a tua vontade. Irmãos, Jesus sabia qual que era a vontade do Pai para ele. Mesmo sabendo do tamanho da luta na cruz, mesmo sabendo do tamanho da dor na cruz, da solidão que ele ia ter do Pai, ele sabia que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, era melhor para ele. Qual que era a vontade do Pai para ele? Não era morte, não era inferno, era trono. Era sentado à destra de Deus Pai. Eu não sei se você está entendendo. Se você orar e pedir a vontade de Deus, não é morte, não é desespero, não é enfermidade, não é casamentos quebrados. Não é isso que Deus tem para ti. Deus tem restauração, Deus tem libertação, Deus tem salvação, Deus tem providência. Então o que nós temos que fazer, pastor? Reagir como Jesus reagiu. E aí que é difícil, irmãos. Nós queremos os benefícios, mas não queremos passar pelo que ele passou. Quantos aqui, só que agora levanta sério mesmo, sem doer o braço, querem ir para o céu? Todo mundo. Agora eu vou perguntar. Agora eu pego. Quem aqui está preparado para passar pela cruz? Só alguns levantaram, tá vendo? Viu como que é? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não combinei nada com as jovens desse louvor, irmãos. Tem tudo a ver com a palavra. A gente precisa morrer para viver. Está entendendo que Irmãos, Deus, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque a gente precisa compreender os planos de Deus para nós, irmãos. Se você olhar, irmão, olha aqui, você que está passando por luta, por favor, Deus manda eu te dizer isso. Pastor, estou passando uma tempestade, está relâmpago, trovão, vento forte. Feche os teus olhos e enxerga o depois que Deus tem para você. Comece a olhar os planos de Deus para a tua vida. Comece a olhar os projetos de Deus para a tua vida. Então essa tempestade que está aqui na tua frente, ela é passageira, ela é temporal, mas aquilo que Deus tem preparado, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí, pastor, quais são os planos de Deus para mim? Eita Deus, Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, Satanás quer te destruir, Deus tem pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus para você são gloriosos, são maravilhosos. Então quando vierem as lutas, as adversidades, não olhe para elas, que elas vão tentar te parar. Olhe para os pensamentos de Deus. Irmãos, as pessoas podem pensar o que quiser de mim, mas eu quero os pensamentos de Deus sobre a minha vida. As pessoas podem fazer o plano que quiserem para mim, como já fizeram, que ia morrer com pouco tempo, ia ser usuário de droga por morar num local que tem muitas drogas, que ia ser um Zé Ninguém, um zero à esquerda, que não ia acontecer nada. Mas não foi as palavras das pessoas que sobressaiu sobre a minha vida, é a palavra de Deus que vai sobressair. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, não que as pessoas dizem que você é. As adversidades não podem dizer quem nós somos, elas simplesmente têm que entender quem é o nosso Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Então adversidade nenhuma pode nos parar. Vamos lá rapidinho. Por quê, pastor? José compreendeu essa verdade. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 50:20, vós na verdade intentaste mal contra mim,
Porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente viva. Os irmãos agora chegam diante de José. Ele poderia, irmãos, mandar matar todos. Mas ele fala assim, ó, tudo que era mal Deus tornou em algo. Acho que só alguns entenderam. Tudo que era mal Deus tornou em algo. Eu não sei se você está entendendo. Essa adversidade Deus vai transformar em algo bom. Você só precisa olhar com os olhos espirituais. Então sempre que Deus diz não ao nosso pedido de oração, de alívio, não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele sabe do amanhã sobre as nossas vidas. Muitas das vezes a gente pede algo para Deus, pede, Deus não responde, a gente não entende. Mas imagine se Deus falasse sim para Jesus, nós estaríamos aqui agora salvos? Jesus não teria morrido, irmãos. Afaste de mim esse cálice. Ele não teria ido até o inferno, pegar as chaves do inferno e ressuscitar e estar à destra de Deus Pai agora, e ao mesmo tempo presente aqui pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender que toda adversidade é um treinamento de Deus sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Para que a gente possa viver o propósito de Deus. Tem pessoas aqui que falam assim, pastor, está pregando isso, mas eu já estou passando por adversidade já tem 5 anos. Aí o outro fala, eu já tenho 10. Pastor, eu tenho 20. Eu tenho 50. Irmãos, eu vou te dizer algo maravilhoso da parte de Deus. Um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Há um tempo chamado Kairos e outro Cronos. E aí que você precisa compreender. De Deus pode demorar o tanto que for. Quando acontecer, será a melhor coisa da tua vida. E dos homens, irmãos, pode acontecer ontem. Não tem sabor nenhum. Concordam comigo? Irmãos, presta atenção, quando a gente recebe algo dos homens, acaba rápido, irmãos. Mas quando a gente recebe algo de Deus, irmãos, a felicidade transborda, irmãos. Eita glória, hoje tá rápido aqui o negócio. Não cheguei nem na metade ainda. Então o que eu quero falar para você, passe pela tua luta, pela tua adversidade, pela tua aprovação, olhando para os planos de Deus para a tua vida. O teu sofrimento, a tua luta, o teu deserto, a tua dificuldade, a circunstância que você está passando é temporária. Eu vou repetir, ela é temporária. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Mas a recompensa não, ela é eterna. Então a minha palavra aqui para você é assim, sabe, não se renda a esse algo que é momentâneo sobre a tua vida. Se renda a algo que está preparado para você, que é eterno. Então mantenha o foco não no resultado de agora, mas no resultado final. Eu gosto da Bíblia, irmão, sabe por quê? Porque ela é prática. Isso aqui é prática, irmãos. Se eu perguntar aqui, não precisa ser profeta. Quem aqui está passando por dificuldade, adversidade? A maioria vai levantar porque nós passamos. Então o que eu aprendo a cada dia, a palavra de Deus é muito prática para nós, irmãos. O que a gente precisa é parar de olhar para as pessoas e olhar somente para Cristo. Porque, irmãos, o que nós estamos passando agora não é nada comparado com a glória que Deus está preparando para nós, irmãos. Pastor, eu ainda quero ser muito feliz aqui na terra. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ser avô, eu quero comprar um carro. Sim, você não é proibido de desejar isso. Mas o maior anseio da tua vida deve ser a glória eterna, é morar com Jesus. Sabe, irmão? Eita, não vou conseguir não. Irmãos, a Bíblia diz assim para você que está passando por luta: em tudo dai. Aleluia. É fácil? Mas fala comigo assim: Senhor, eu dou graça por esses espinhos, por essas adversidades, por essa prova, e o teu nome seja glorificado nela, em nome de Jesus. Por favor, saia daqui dessa forma. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou parar por aqui, porque tinha muito mais, eu vou deixar para um outro dia. Tudo que você está passando sempre tem algo melhor. Eu vou fazer só uma perguntinha. Pense há 2 anos atrás, como que estava a tua vida? Vou repetir. Só olha há 2 anos, não vou falar mais longe. Como que estava a tua vida? Vou falar para alguns, nós estávamos no Covid. Todo mundo trancado dentro de casa,
Quase aconteceu uma pane. Todo mundo querendo sair para o mercado, comprar tudo, encher geladeira, armário. Misericórdia, não podia nem passar perto das pessoas. Se alguém fizesse misericórdia. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E olha aí hoje você aqui, reunido com esse povo lindo para glorificar o nome de Deus. Ah, pastor, mas fulano morreu, ciclano morreu. Sim, como eu falei, tem a permissão de Deus. Mas você está de pé. Então faça a vontade de Deus. Passe pela prova glorificando a Deus. Passe pela adversidade exaltando o nome de Deus. Não murmure, principalmente perto de pessoas que não são crentes. Sabe, quando elas vieram falar, você está passando por uma luta? Sim, estou passando, e Deus já está providenciando a porta aberta. Ah não, você vai morrer. Não vou morrer não. Quem falou que eu vou morrer? O Deus da minha vida, Ele não falou que vai deixar eu morrer. Eu vou vencer essa luta, essa prova. O meu casamento, seu casamento vai acabar. Não vai acabar não, foi Deus que deu ele. Ei, Deus está restaurando ele. Você está entendendo? Então essa adversidade é só para você olhar para o Senhor. Você se chegar aos pés do papai. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não posso deixar aqui, eu não fiz no começo. Você que está em casa, por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aí um like. Compartilha. Por favor, né? Manda aí nos grupos de WhatsApp, né? E manda para mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para o Senhor, por favor, irmãos.